Fala pessoal, hoje estou aqui no RW9 Podcast Studio e estou com um convidado especial aqui. Quem que é esse convidado? É uma pessoa muito especial, por quê? Porque ele faz um trabalho aí, lançou até um livro, né? É o nosso amigo Wagner da Silva Soares. Mas em vez de eu ficar falando aqui com vocês, vamos deixar o convidado falar, né? Então o Wagner vai se apresentar e depois nós vamos falar também sobre planejamento de cidades. Tá bom? Wagner, seja bem-vindo e se apresenta aí para quem estiver ouvindo a gente, assistindo a gente, por favor. Oi, Reinaldo. Boa tarde aí. Agradeço o convite, né, para esse podcast. Acho que é importante a gente debater esse tema, né, tão importante, tão relevante aí para as cidades brasileiras, né, a questão do desenvolvimento, do planejamento das cidades. Tenho experiência há mais de 20 anos no setor público. Atuei tanto aqui na cidade de Jundiaí quanto em algumas cidades da região, no estado de São Paulo também, sempre com planejamento, né? Ocupei alguns cargos públicos também, gestor adjunto aqui de empreendedorismo na cidade de Jundiaí, assessor especial de gestão de projetos. Então, atuei também em alguns conselhos municipais, né? O Conselho da Serra do Japi, o Conselho de Administração da Sejum, que é a Companhia de Informática de Jundiaí. Então, tenho uma experiência, né, uma vivência, tanto na questão do poder legislativo, né, na Câmara Municipal, quanto na Assembleia Legislativa, quanto na questão do Executivo e em conselhos da cidade. E aí eu busquei fazer uma pesquisa, estudar a economia da cidade, dentro dos projetos que eu estava trabalhando aqui na cidade de Jundiaí, né, do desenvolvimento econômico. E dentro dessa pesquisa eu documentei, porque a gente passa 20 anos fazendo projeto, trabalhando nos projetos aqui na cidade, né, na área da saúde, mobilidade também, na área de empreendedorismo, na área de desenvolvimento econômico, eu acabei documentando e lancei aí em outubro esse livro e em setembro agora vou estar na Bienal aí com um grupo de autores aqui da cidade, na Bienal do Livro, para a gente divulgar o trabalho também. Vocês perceberam que o homem não é fraco. O currículo dele é invejável. E eu conheço o Wagner há muito tempo, né? Acho que já faz uns 20 anos, né? Desde 2010, 2012, né? Por aí, né? Por aí. Entendeu? Sempre na luta aí. Mas agora vamos ao que interessa aí, que o pessoal que vai assistir o podcast vai querer saber. Wagner, você lançou o livro Política de Desenvolvimento Econômico em Jundiaí. Tá. Agora eu quero saber o seguinte, o que o pessoal hoje questiona muito, né, que a maioria das cidades, não é só em Jundiaí não, mas cidades no Brasil inteiro, não tem planejamento. Cresce e vai crescendo, né? Agora, explica para quem está ouvindo e quem está assistindo a gente, o que é planejamento de cidade. Reinaldo, a gente tem um pouco essa percepção de que as cidades, né, como um todo, principalmente aqui no Brasil, elas crescem de forma desordenada. E a cidade é um organismo vivo, né? Quando a gente fala de planejamento de cidades, a gente precisa pensar um pouco em que cidade a gente está dizendo, né? Qual cidade... porque a gente tem uma cidade no papel, que é aquela planejada. Sim. E depois, no dia a dia, a cidade é construída de outra forma, com outros atores envolvidos. É a mesma coisa, se pegar o mapa é uma coisa, se for andar na cidade é outra, né? Só tem as ruas pelo mapa, mas, né, o desenvolvimento, né? Porque hoje não tem jeito também, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta, o que é planejamento de cidade, porque a gente vê o seguinte, toda cidade, que nem você falou, existe um planejamento, né? Entendeu? Mas... Então, o planejamento diz respeito um pouco a antever os problemas. Então, é você organizar um estudo e, a partir desse estudo, você tentar eliminar problemas que possam surgir e direcionar o crescimento que você deseja fazer. Vou pegar um exemplo para você. Morei quase 30 anos no Santa Gertrudes, que é um bairro da cidade de Jundiaí. Sim. Né? E o bairro lá, ele foi planejado na década de 80, praticamente 70, 80, pela FUMAS. Quem que era o prefeito na época? O prefeito na época, se eu não me engano, era o Valmor.
80? Final de 80, início de 90. O bairro foi desenvolvido, né, foi pensado um pouco para ser um bairro para atender a demanda habitacional que tinha na cidade. Então, as pessoas adquiriam os lotes, né? E aí esse lote, ele ganhava também uma planta da Fumas. Então, uma planta de 70 metros quadrados. E os lotes eram bons, lotes de 250 metros quadrados, mas para um loteamento que não tinha asfalto, não tinha rede de saneamento básico. Enfim, né? Isso lá atrás, quando a lei nem exigia esse tipo de coisa. Hoje já exige, né? Hoje já Sim. exige que o loteador faça toda a infraestrutura. Mas na época não exigia. As pessoas compraram os lotes, né? Depois chegou o asfalto, acho que até na gestão do Benassi, colocaram asfalto lá no bairro, né? As pessoas, até os proprietários, pagaram por esse asfalto, né? Tinha um carnezinho lá que pagou em 36, 40 e poucas vezes, né? Enfim. E aí o bairro foi crescendo, foi ganhando um pouco de infraestrutura. Só que o bairro foi planejado lá atrás, na década de 80, para ter um número X de habitações. O que aconteceu ao longo do tempo? Né? Como os lotes eram grandes e as famílias foram crescendo, dentro da própria dinâmica familiar ali foi construindo uma edícula, e aí uma segunda família foi morar. Enfim, às vezes 3 famílias morando no mesmo lote. Então o bairro foi planejado para ter 5 mil pessoas, passou a ter 10 mil pessoas, né? Sim. Pelo uso. E com a infraestrutura, quer dizer, nem existia infraestrutura para 5 mil para 1.000. É que, né? Então me passaram aqui que o prefeito era o Valmor Barbosa Martins. Né? Ele foi de 77 a 82. Isso aí. E aí, então, você pega esse bairro que foi planejado para tantas pessoas, tem 2, 3 vezes mais, você começa a ter, e aí o número de carros aumenta, o transporte público que foi planejado para uma coisa, teve que ser readequado. Então, a gente fala um pouco da cidade legal, que é a cidade na lei, a cidade no mapa, e a gente fala também da cidade real, que é aquela construída no dia a dia, né? Então, mas isso, assim, deixa eu só perguntar uma coisa seguinte. Ela foi construída, vamos falar assim, olha, que nem você falou, para 5 mil moradias. Hoje tem mais de 20, acho que tem mais de 20 mil moradias, né? Não, 20 mil pessoas que moram no bairro hoje, né? O transporte público. Então, esse planejamento que você fala, ele tem que ser feito por quantos anos? Um exemplo, eu vou lançar um bairro novo em Jundiaí, tá? Vou lançar um loteamento novo em Jundiaí. Então, como é que tem que ser feito esse planejamento para quantos anos? Ou não existe isso de fazer, tem que fazer por um tempo, por 2, 3, 5, 10 anos, ou 50 anos, porque vai desenvolver também. Hoje o vetor oeste, se você pegar há 20 anos atrás, em 1980, o vetor oeste também era pequenininho. Né? E ninguém queria morar lá porque achava que era longe, né? É longe do centro, né? Que nem Santa Gertrudes. Hoje é uma potência o vetor oeste, né? Então, eu trato inclusive do vetor oeste no livro, falo um pouco que até a década de 80, como a gente construía a cidade, né? Como a gente planejava a cidade construir. Ela construiu ela do centro para as bordas. Significa, a gente ocupava o centro, né? Ia ocupando o centro e aí ia ampliando o centro e aumentando de tamanho. Então, peguei a região central, agora fui para Engabaú, agora vim para Samambaia. Estou crescendo em volta do centro, isso até a década de 80. Depois disso, o que aconteceu? A terra começou a ficar cara. E aí começou a ocupar das bordas da cidade para o centro. Então eu vou levando o bairro mais longe, porque lá a terra é mais barata, então eu ocupo lá. E aí fica um monte de área sem estar ocupada no meio desse caminho, entre o centro e a área ocupada lá do vetor oeste, um monte de área. E o que acontece? Agora está sendo ocupado e vai adensando. E ainda existe ainda, né? Você vai ali pro Almerinda, ou você vai aqui por lá, você vê ali, agora tem um loteamento novo, mas indo para o Almerinda, você vê a área do lado direito e do lado esquerdo que liga com o Novo Horizonte ali, tem uma área grande ali, eu nem sei de quem é, mas um dia vamos lotear aquilo lá. Ah, sim. Acho que até da Fundação Antonieta Sintra Gordinho. Ah, é? Me parece que é deles ali. Enfim,
mas é uma área, é um bairro novo lá, aguardando ser ocupado, né? Talvez seja uma das últimas grandes áreas aí que a gente tem no município para crescimento. Até pela característica de Jundiaí, né? A gente fala de questão de ocupação, mas se for ver a área da cidade, a gente tem 1/3 da área, que é uma área ambiental, que é a Serra do Japi, Sim. mais 1/3 da área, que é uma área rural, e toda a dinâmica da cidade acontece em 1/3. Então é até engraçado quando eu vou a alguns fóruns de discussão, as pessoas, quando eu falo Jundiaí, né, as pessoas falam, nossa, mas é uma cidade super urbanizada. Eu falo, não, 2/3 da cidade, ela ainda está preservada, de certa forma, com um cinturão, né, na região lá do Caxambu, aquela região toda lá, leste Sim. da cidade, norte da cidade também, até o Traviú lá, a gente tem um cinturão naquela região, né, de área rural, e a gente tem outro cinturão aqui na zona sul da cidade, né, toda a região aqui do Terra Nova, né, que é a Serra do Japi, ligando na Serra dos Cristais, lá atrás, no Castanho. Sim. Então a gente tem mais um cinturão verde ali. E no miolo a gente tem a cidade, ocupando 1/3, né? Então, assim, a gente é uma cidade super urbanizada, né, nesse 1/3, mas a gente ainda preserva 2/3 da cidade ainda como uma área mais, um pulmão mesmo, tanto do ponto de vista ambiental quanto climático também, né? Então a gente tem uma defesa aí na cidade que foi consolidada aí com muito planejamento, viu? Por todos que passaram anteriormente na cidade. Eu acho que Jundiaí tem um bom planejamento. Apesar das pessoas reclamarem, tem prédio aqui, tem prédio aqui, tem prédio lá. Mas, viu, esse é o futuro do desenvolvimento. Como é que você vai desenvolver, crescer uma cidade se você não tiver moradia, se não tiver estrutura? Não adianta. Aí o pessoal fala, por isso que dá enchente. Não, a enchente não é porque construiu o prédio. Aí, né, o prédio, eu penso assim, você construir um prédio, um exemplo, isso aí que nós falamos aqui, lá indo para o Almerinda Chaves, tem aquele terreno dos dois lados lá. Se você construir, vamos supor, lá deve dar para construir 1000 prédios lá. Que nem tem o cravo ali, né? Tem o cravo ali que foi construído ali. Foi na época do Pedro que construiu o cravo, né? Ali, o que aqueles prédios, se der enchente, alagamento ali, tem a ver com os... Não tem nada a ver. Né? Eu, particularmente, penso assim. Então, eu acho que o maior problema hoje que existe quando dá alagamento, enchente, primeiro o seguinte, é canalização, e segundo, a cultura do povo brasileiro. Você pode ver quando o pessoal posta vídeo, passa na televisão, deu enchente, encheu e subiu de água, você olha lá o que tem sofá, tem pneu, tem pet, tudo que vai na boca de lobo e para. Por quê? É o descarte. Né? Então eu sempre falo, como é que muda isso? É a prevenção. Você falar não adianta, começa a multar. Você pegou o nego jogando lá, multa, manda multa. Aí o nego fala, não vou jogar que vai ficar mais caro do que eu levar e levar num lugar apropriado. Né? Sim, todos nós estamos construindo a cidade, né? Tanto sim, o poder público, sim, quanto as pessoas que moram nela. Todas as pessoas, né, toda a população e todo mundo que ocupa um cargo público é responsável por dar o melhor uso para a cidade. Né? Então, me preocupa muito essa questão de enchentes, e eu vou te dizer por quê. A gente tem um estudo, nem foi feito pela cidade, tá? Foi feito pela bacia do PCJ, enfim, sobre as chuvas, né, e as áreas de alagamento da cidade. Então, o Vetor Oeste, por exemplo, tem uma grande área de alagamento. Eu já vi como é que foi aquela a avenida ali. Hoje, eu não sei como é que é o nome, mas eu conheço por Estrada do Varjão, onde tem a estação de tratamento de água e esgoto ali. Ali, quando chove forte, a água ali é um terror, né? Então, ali é uma várzea do Rio Jundiaí, e ali é para isso mesmo. Ela tem que ficar, a terra tem que ficar sem edificações, porque quando chover, der uma chuva de 10, de 15 anos, de 20 anos, que estão se tornando cada vez mais frequentes, né? Eram chuvas que aconteciam com essa temporalidade, agora está acontecendo mais rápido por conta até das mudanças climáticas. Então essa área é para inundar mesmo, área de inundação. Então se a gente ocupar ali, já foi criada para isso, né? Não vai ter problema. Como a gente já ocupou a região aqui
divisa com Várzea, aquela região que a gente está ocupando ali com prédios, aquela região é uma área de Ali, Cidade Nova, se fala ou não? Ali embaixo na Frederico Ozanam, no marginal do Rio Jundiaí. Ali perto do Atacadista ali, perto da... Forte Atacadista. Leroy Merlin, né? Ali do lado do... Mas o trânsito ali também tá caótico demais, hein? Pelo amor de Deus. São João, a gente tem alguns problemas que a gente vai entrar aqui também. Na minha pesquisa eu falo também na questão de mobilidade, né? Mobilidade urbana, isso é interessante. Urbana. Mas ali é uma região de alagamento. Então, as áreas ali ainda que estão... Tem projetos também. Foi planejado ali um piscinão. Tem que executar o piscinão. Está previsto... Vai fazer um piscinão de ramos ali ou não? Não, piscinão também dá para fazer um projeto bem bonito de um parque linear. Isso já faz mais de 12 anos que esse projeto está pronto. E são águas que não são de Jundiaí. São águas que vêm lá de trás. Várzea, Campo Limpo, enfim. De outras cidades. Mas que, quando chegam em Jundiaí, precisa ter uma vazão. Então, percebe que quando a gente planeja uma cidade, e a gente fica focando para a cidade, já os problemas todos são gerados aqui. E não são todos gerados aqui. Não, porque a gente tem problema aqui. E aí, quando eu falo da participação, que a população também tem participação na resolução do problema. Porque você pega o planejamento da cidade, o código de obras, por exemplo. Todo lote tem que ter um X de área permeável. Sim. Sei lá, 20% de área permeável no lote. Quantos bairros da cidade você anda e vê quarteirões e quarteirões que os lotes não deixaram área permeável? Então, o que acontece? Mas aí a culpa é do poder público que liberou o loteamento sem ter a... Não, quando ele liberou o loteamento, tinha... entendi. É que nem nós falamos no começo, no mapa tem, né? No papel tem. Quando ele aprovou a edificação lá, e quando ele tirou o habite, para tirar o habite, foi um fiscal lá e mediu. A sua casa tem tanto, a parede está com tanto, tá certo. Aqui o jardim está com tanto, ok. Então parte dessa chuva ia ser absorvida dentro do próprio lote. Então imagina isso, quando você pensa numa dimensão de uma cidade, de um bairro, de uma cidade. Sim. Então, toda essa pequena área dentro dos lotes ajuda a conter água, não jogar toda a água para a rua do mesmo tempo. Como a gente vai impermeabilizando tudo, toda a água vai para o mesmo lugar. Então, aí a gente tem as águas de outras cidades que vêm pelo rio, a gente tem as águas aqui da nossa cidade também ampliando isso, e aí a gente faz um debate raso, achando que o problema está na última construção que foi feita. Então, é isso que... Então, mas é que nem... Eu vou dar um exemplo, não sei se eu estou certo ou errado. É que nem o Rio Piracicaba, né? O Rio Piracicaba, outro dia eu vi uma reportagem, que tá umas espumas, sai, não sei o quê, mas é que nem eu vi o cara falando lá, o secretário, mas não é daqui, não é da cidade de Piracicaba. Né? Vem lá, desde lá do Rio Tietê, lá de São Paulo, já vem a poluição já vem no rio e chega aqui o que vocês estão vendo aqui, entendeu? Então, por mais que você tem que tratar, ele estava falando, né? Mas aí a população fala, não dão atenção, né? O poder público não está nem aí, mas não tem o que fazer, né, cara? Não tem, o cara vai lá e limpa hoje, amanhã está do mesmo jeito, vai lá limpa amanhã está do mesmo jeito, porque não é, que nem você falou, Jundiaí não é água só de Jundiaí. É que nem Piracicaba, né? Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. De acordo com o que você falou, então quer dizer o seguinte, o planejamento urbano, ele impacta na vida de todos os seus munícipes. De todos os munícipes. O planejamento, a responsabilidade principal de ordenar a cidade, não tem outro, tá? É do prefeito. Sim, do órgão público. O prefeito... que está no cargo, ele é responsável pelo planejamento da cidade naquele período. Né? E aí o prefeito delega parte do poder dele para o secretário, e o secretário delega para os diretores, para os servidores, enfim. Mas o poder central de uma cidade é do prefeito, é do povo que repassa o seu poder para o prefeito. Então quem tem que planejar, através do voto. Através do voto. Então quem tem que planejar é o prefeito. E ele vai delegando os poderes e ele é responsável por isso, né? Porque a gente tem essa figura dentro do município. E se pensar isso, a gente falou de Piracicaba, né? Das águas de Piracicaba, dessa questão de espuma.
quem é responsável por organizar uma região é o governo do estado. Tanto é que ele criou regiões metropolitanas. Jundiaí é uma região metropolitana. Sim. Né? Piracicaba era aglomerado urbano, também passou a ser região metropolitana também. Ele tem várias regiões metropolitanas. E a organização, o planejamento de uma região metropolitana e até de um aglomerado urbano, quem é responsável é o governo do estado. Então, se tem problemas que impactam mais de uma cidade ou que são gerados em uma cidade e os efeitos delas são colhidos em outros, quem é responsável por esse planejamento, por essa execução, né? E pela solução do problema, né? Claro, envolve muito a figura do governador. E se a gente for para um campo maior, e se fosse entre estados, aí a gente tem a figura do presidente da República. A União. Né? Então, o que a gente tem muito no Brasil, Reinaldo, é que as pessoas não assumem a responsabilidade dos cargos que elas ocupam. Sim, mas isso não é de hoje também, né? Eu falo para todo mundo, quando a pessoa fala, vai ter isso aqui, o prefeito, o vereador, o presidente, o deputado, tá não sei o quê. Bom, primeiro é o seguinte, se estão lá porque o povo elegeu, o povo votou errado, tem que aguentar. Então não reclame, né? Porque que nem o exemplo, o presidente da República não chegou lá porque ele falou, não, daí que a cadeira é minha. Não, ele foi eleito democraticamente. O prefeito de Jundiaí foi a mesma coisa, o governador a mesma coisa, a Assembleia Legislativa, os deputados e o Congresso, o senador e assim por diante. Então, mas o que é o problema? É que nem nós falamos no começo dessa conversa, né? Assim, quem que escolhe como é que a sua cidade vai se desenvolver? É o eleitor, através do seu voto, que vai colocar o seu representante lá, que nem no caso de Jundiaí, o prefeito. Sim. Eu errei. Tudo bem, você tentou. Mas agora, o que a gente não pode, o que eu vejo as pessoas, quando as pessoas comentam, assim, olha, eu acompanho muito a imprensa de Jundiaí, não sei o quê, aí aconteceu um congestionamento, aconteceu um alagamento, o prefeito não faz nada, não sei o quê, que nem você falou, isso não vem de hoje, né? Ele tem uma obrigação de sanar isso, mas tem problemas que levam 10, 20, 30, 40, 50 anos, tem problemas que não vão ser sanados, como você disse, do Varjão. Né? Aquela região é própria para isso, para o acúmulo de água, que você disse. Então, não adianta eu ficar brigando. Eu tenho que fazer o quê? Cobrar uma solução que seja pertinente a ser feita, não com a solução de louco. Não é? Entendeu? Então, por isso que eu te perguntei, o planejamento urbano, ele impacta realmente na vida de todos. Sim, né? E a gente tem que olhar, até quando eu vou em cidades para dar palestras, eu falo isso para o prefeito, a responsabilidade, meu amigo, é sua. Você é o responsável, você precisa planejar. Você tem um problema hoje, você vai resolver agora, se for possível resolver agora, mas precisa, né? E você tem que planejar como vai ser solucionado no futuro. E você tem que prever, antever os problemas. Então, esse é o planejamento. Esse é o planejamento, mas pode ser que ele não consiga resolver dentro do mandato dele. Não. A maioria não consegue, né? Resolver ele não consegue, mas planejar a solução ele consegue. Sentar, pensar, estudar, procurar alternativas. Mas aí entra aquela velha... alguns anos para serem implementados, é responsabilidade dele. Mas aí entra aquela velha política, né? O Reinaldo não vai fazer porque o planejamento foi do Wagner. A gente tem isso no Brasil. Entendeu? Talvez isso seja um pouco dos pontos fracos da democracia que a gente vive, entendeu? Essa questão de... Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande problema também no planejamento, né? Porque é o que eu falo para todo mundo, né? Quando a pessoa vem falar para mim, eu falo assim, tá bom, qual que é a primeira medida que você iria tomar se você fosse eleito prefeito por um dia em Jundiaí? A pessoa fala, vai ter um monte, então. Então, por aí você já começa vendo, né? E outra, não é você baixar ou fazer... Não, você tem que ter o planejamento para você poder executar. Não é assim. Tá faltando pintar a guia lá na Avenida Jundiaí, tem 1 metro sem pintar. Você não vai ligar para o cara lá do serviço público que faz pintura e fala, vai lá e pinta 1 metro de guia. Você não vai fazer isso. Existe tudo um processo administrativo, não é assim que funciona? Um processo político, a responsabilidade. Né? Então, é isso que eu falo. Chegamos à conclusão que você falou, o planejamento. Então, talvez o planejamento que ele vai fazer,
ele não consiga executar em 4 anos. Não que eu seja a favor que fique 8, 10, 12, 20 anos, não. Né? Que a gente não precisa avaliar por isso, pode até avaliar pelo que tem sido feito e o projeto que ele está apresentando. Mas agora outra pergunta. Assim, na nossa região, tem cidade organizada para desenvolvimento ou só tem cidade caótica? Não, imagina, a gente tem cidades com uma baita potencialidade, né? Posso falar muito de Jundiaí porque atuei, está documentado, posso Sim. falar vários exemplos de Jundiaí, mas eu quero falar um pouco sobre Campo Limpo Paulista. Então, estive lá em Campo Limpo faz algumas semanas lá, conversei até com o Valtinho, que está o secretário, era aqui da DAI, né? Ele era presidente da DAI, agora está Sei, conheço. Lá em Campo Limpo. Lá é Sabesp, né? Lá é Sabesp, do ponto de vista de água, mas ele está no... Não, ele está na prefeitura, né? Está na prefeitura. E aí ele mostrando um pouco as ideias, o planejamento que eles estão fazendo para a cidade nos próximos anos. Então eles têm uma área ali ocupada, né, bem adensada, uma área com uma série de carências e problemas, das mais variadas, a educação, a saúde, está começando a ter problemas de mobilidade, a segurança, enfim. Mas ao mesmo tempo, eles têm um baita território, uma potencialidade pouco explorada, que assim, que vai se transformar, a cidade vai se transformar nos próximos anos. Então, mas hoje é uma cidade caótica. Mas então, hoje é. Sim, agora eles olham para aquilo e olham para as potencialidades, porque as áreas ainda que não estão ocupadas, elas podem ser a solução para os problemas hoje. Então, você pega assim, a arrecadação da cidade é baixíssima. Então, o que eles precisam? Eles precisam trazer fontes de recursos para a cidade. Né? Eles não têm distrito industrial, por exemplo. Eles têm área para isso, eles têm uma rodovia cortando lá. Pega o exemplo de Cajamar, por exemplo. Cajamar, nos últimos anos, bem organizada, bem estruturada, com planejamento, conseguiu se desenvolver economicamente. É Joana, que foi o ex-prefeito lá, o cara fez um belo trabalho, né? Danilo Joan, agora o Cauã dando continuidade. Enfim, ali é um exemplo do que pode ser a cidade de Campo Limpo. E eles estão pensando em Campo Limpo para isso, dessa forma. Então, onde cabe um distrito, quais tipos de empresas é interessante a cidade ter, né? Porque não são todas as empresas que são interessantes. Até um incentivo fiscal, você acha que isso é interessante? Porque Itupeva também deu muito incentivo, Itupeva, eu não sabia, fiquei sabendo há um tempo atrás que Itupeva arrecada uma grana preta lá, porque os 2 pedágios é dela, né? O da Bandeirantes em frente ao Hop Hari e o aqui da divisa de Cabriúva, né? Sim, é uma fonte de receita importante para o município. É muito importante, né? Porque O Jundiaí arrecada mais de 7, 8 milhões por ano em pedágio também. Às vezes a gente não sabe, mas a gente também tem uma boa fonte de arrecadação. Mas Jundiaí tem pedágio? Não tem, mas eles medem por quantos quilômetros de rodovia passa no município, entendeu? Entendi. Então, o Autoban paga de acordo com... então o Jundiaí também está nesse bolo? O Jundiaí também recebe uma graninha também de pedágio. Eu aqui, que moro aqui, perto da Anhanguera, não recebe também não? Não tem direito, né? Seria bom, né? Não, viu? Agora deixa eu perguntar outra coisa. Por que o desenvolvimento e o planejamento da cidade, umas cidades funcionam melhor que as outras, né? Mesmo sem ter no planejamento tudo, por que isso acontece? Estou te perguntando porque você é especialista na área e as pessoas vão ter curiosidade. Por que na cidade X funciona, tem o mesmo número de habitantes, e na cidade Y o mesmo número de habitantes não funciona? A nossa realidade aqui, na nossa região, é uma realidade da América Latina, é uma realidade única, né? Porque a gente está na macrometrópole paulista, que é o eixo mais urbanizado de todas as da América Latina. Então, enfim, a gente compete, olhando para as nossas cidades mexicanas, colombianas, argentinas, uruguaias, enfim, se a gente olhar para essa dinâmica, não tem nenhuma região na América Latina tão urbanizada quanto a nossa. Então, e olhando um pouco para essa dinâmica de urbanização,
e também de crescimento, né, de ferrovias e principalmente de rodovias, as cidades foram crescendo ao torno delas. Então você pega Jundiaí, por exemplo, nossa realidade aqui local. A cidade cresceu, tem um centro, mas você pega a região mais adensada, com mais prédios, com mais ocupação, com mais as áreas mais caras estão ao longo da rodovia, de maior apelo. Sim, mas é porque fica mais fácil até aqui nas empresas por transporte, né? O próprio morador, né, nessa região precisa locomovemos para São Paulo, para Campinas, para Sorocaba, né? Entendeu? Eu falo para todo mundo, Jundiaí é uma maravilha. O pessoal reclama porque costume de reclamar, né? Você imagina a cidade de Jundiaí, do tamanho que a cidade é, o desenvolvimento que ela tem, né? E os braços que ela tem, que você quer ir para Campinas, é 20 minutos no máximo. Você quer ir para Sorocaba, é 1 hora no máximo. Você quer ir para São Paulo, é 40 minutos no máximo, né? Você quer ir para Itatiba, é 35 minutos no máximo. Então, o Rodoanel, né? Você vai pelo Rodoanel, você vai para Santos. Então, é uma cidade, cara, que eu vou falar para você assim, antigamente o pessoal falava, Jundiaí é ruim porque está entre Campinas e São Paulo, o pessoal vai trabalhar ou vai comprar em São Paulo, vai comprar em Campinas, que está no meio. Hoje não. Hoje Jundiaí é privilegiada. Sim, a gente tem uma posição geográfica, né? Uma Sim. Logística. Esse eixo da Bandeirantes todo, né? Que corta a rodovia Bandeirantes, se desenvolveu muito. Você vai até Ribeirão Preto com a Bandeirantes, pega a Bandeirantes e vai até Ribeirão Preto. Pega Hortolândia, porque a cidade de Hortolândia cresceu nos últimos anos. Não, Hortolândia, Montemor, Sumaré, Santa Bárbara do Oeste, né? Capivari, Sim. Rafar, você pega toda essa cidade, né? Ali, aí você vai indo para ali que eu falo, vai até Mogi, né? Você pega a Leme ali, isso aí cresceu demais e desenvolveu, é que a gente está falando, até por causa das rodovias, né? Você pega Araras, hein? Araras hoje é um centro industrial de gráfica muito grande. E o mercado consumidor está nesse eixo, né? Sim. Então, a dinâmica de planejamento da cidade tem que levar isso em consideração, né? Você pega... por que a indústria, chamar de indústria, não é indústria, mas o setor de serviços, de logística cresceu muito em Jundiaí? Por conta da facilidade de escoamento, por conta também muito dos mercados consumidores que estão aqui do lado. Então, eu entrego em São Paulo rapidamente, eu entrego em Sorocaba rapidamente, eu entrego em Campinas rapidamente, é isso que as empresas de logística esperam, né? Que elas consigam fazer em menos tempo possível, com menos custo, o seu setor de entregas. Então, e fez sentido um tempo atrás, entrando um pouco nessa área de economia, né? Para Jundiaí e para outras cidades, como Cajamar, enfim, várias outras cidades. Agora sim, só para colocar, só para você me falar isso aí. Agora, você imagine se nós tivéssemos um transporte ferroviário adequado. Então, mas a gente vai ter. Não. Sim, existe o planejamento, né? Começou, então. Não, mas você imagina, né? Hein? Começou, e isso vai transformar as cidades. Não, mas para Jundiaí vai ser fantástico. Tenho dúvida em alguns aspectos. Não, mas por quê? Vai ter, você acha que não vai ser... Eu acho assim... Quais serão os pontos positivos? Vamos aproveitar os pontos positivos e pontos negativos. Com a sua experiência política também, que trabalhou em órgão público, né? Quais os pontos positivos e negativos dessa malha ferroviária aí? Acho que os pontos positivos é a questão da gente ter um transporte mais limpo, né? Acho que esse modal de transporte rodoviário... Isso é ambiental, quer dizer, nível ambiental. E de carro, né? Esse transporte de carro que a gente faz, ele não é sustentável transporte rodoviário. Nem a médio prazo, né? Então a gente precisa de ferrovias mesmo para fazer esse transporte de passageiros. E acho que vai tirar muito carro da rua, esses percursos que a gente demora 2 horas para chegar em São Paulo, às vezes, né, por conta de trânsito, percurso tão rápido, mas às vezes, depende da região, você pega um trânsito maior, enfim, Campinas também já está super saturado. Então a gente vai ter ali um transporte, um deslocamento mais rápido, com mais qualidade, com menos problemas ambientais. Então, para mim, ele atende os 3 eixos que precisa ter qualquer política pública, as 3 dimensões que precisa ter, todas as políticas públicas, que é a econômica, que é a social e que é a ambiental, né? Então, ele atende isso.
Mas uma também, uma interessante é a econômica, né? Sim, com certeza, né? Porque a economia que você vai ter, que nem hoje em toda a Europa, né? Você sai de Portugal, vai para a França, é 4 horas de trem, e vê numa linda paisagem, né? E pode descer, se quiser descer de qualquer outro país, outra cidade, né? E se a gente pegar esse eixo que eu falei para você da macrometrópole paulista, a gente é maior que muitos países da Europa. Soma, você pega a população de Portugal, é menor que a população da cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, é bem menor. Então a gente tem ali, e pegar outras dimensões, né? Acho que passamos de 45, 46 milhões de habitantes aqui no estado de São Paulo. Tive um tempo atrás em Uruguai, em Montevidéu, também conheci outras cidades lá. E a população deles são, assim, do país não chega a 8, 9 milhões de habitantes. Não, mas é que nem se você pegar no Brasil, você pegar Sergipe, né? Eu também falei assim, ele veio de lá para cá e tal, ele falou assim, pô, eu andei aqui no bairro ali, Vila Hortolândia, toda aquela região, né? E depois eu fui lá pro lado de Eloy Chaves aqui, ele falou, aquele lado de Eloy Chaves foi Torres, foi maior que Sergipe, estado. Eu falei, não, mas então, você vê como é que é? Agora, aproveitando esse nicho aí que nós estamos falando, então, quer dizer o seguinte, as pequenas cidades têm uma importância muito grande nesse papel para o desenvolvimento. Sim, só voltando atrás para a linha de raciocínio, depois eu entro nas pequenas cidades. Então, os pontos positivos eu falei da questão do transporte. Eu vou falar os pontos negativos. A gente tem uma região já em Jundiaí, que é a região da Vila Ares, com inúmeros problemas, né, de todos os tipos. Problemas sociais, problemas econômicos e problemas ambientais. Então, esses 3 eixos que eu falei para você, que o transporte ferroviário, olhando para a cidade, para o macro da cidade, ele atende, olhando para o micro, olhando para o bairro, a gente vai ter uma série de problemas da quantidade de pessoas, de veículos e infraestrutura necessária no bairro para atender essa demanda desse transporte que vai ir para a cidade de São Paulo. Você fala isso por causa da estação ferroviária? Sim. Mas aquilo ali vai ser mudado também, né? Tem que construir uma estação ferroviária nova. Sim, vai ser construída. Agora, imagina o número de pessoas circulando ali. Ah, não, sim. Isso sim. Imagina quantas pessoas que hoje moram na capital vão querer vir morar. Mas isso já, se você pegar a região da Vila Maringá ali, que nem o prédio que tem do lado ali, me fugiu o nome, não tem uns prédios, Residencial Anchieta. Ali 90% dos moradores são do pessoal que vem de São Paulo e que trabalha em São Paulo. Porque usa a malha rodoviária, agora a gente vai usar a malha ferroviária e vai ter pressão por moradias na região. O problema vai ser o que você falou ali, né, cara? Ali vai pegar, hein? Perto do Forte Atacadista ali, porque ali vai ser, se morar ali perto, vai ser uma maravilha. Então aquela região já está com uma série de problemas de mobilidade, problemas sociais também, que a gente vê ali a questão de moradores de rua, de outras cidades vindo para Jundiaí, né? Até por Jundiaí ser uma cidade que dá um retorno financeiro para essas pessoas maior do que não pensamos nisso aí, né? Que vai vir de gente para cá, assim, principalmente pedindo. Mas agora sim, você que é um cara com conhecimento nesse planejamento de cidade, você não tem como evitar, né? O cara sai lá na Caracolândia, o cara vem aqui para Jundiaí, ele desce aqui, você vai fazer o que dele? Você vai matar ele, vai fazer ele voltar para casa? É o direito de ir e vir, não é? Então, a gente tem essas questões, mais ou menos. Acho que a pessoa é livre para transitar, tem os direitos constitucionais assegurados, mas a gente tem uma série de pessoas em situação de moradores de rua que elas não estão na capacidade mental, psicológica para tomar suas decisões sobre sua própria vida. Então, nesse caso, falo muito com a minha esposa, a gente conversa muito sobre planejamento de cidades, né, que ela também é mestre em arquitetura pela Unicamp. Então, eu acho que a família é um eixo que precisa entrar nessa equação quando a gente fala em moradores de rua.
porque a família abandona. E é um abandono de uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade e é totalmente incapaz. É o abandono do ser humano que, na verdade, ele precisa de uma ajuda. Ele não precisa ser abandonado, né? É difícil. Eu imagino quando seja difícil. Mas assim, só para você... Só concluindo sobre moradores de rua, né? Que é até um pouco polêmico, mas se a gente não envolver a família na solução do problema, a gente não vai conseguir enfrentar. Porque o Estado, e eu digo, né, o Estado brasileiro, não pode simplesmente pegar uma pessoa na rua, qualquer situação que esteja ali, colocar num camburão, ter um camburão e internar a pessoa, né? Porque aí a gente está vivendo um cativeiro, você está fazendo... Não dá para te dar esse tipo de poder, democracia nenhuma, a gente não pode dar para ninguém. Não. Né? Em nenhuma situação. Agora, a família entrando, realmente atestando que a pessoa, olha, a gente tentou de tudo, essa pessoa aqui, esse meu pai, esse meu irmão, esse meu tio, esse meu primo, enfim, não tem condição de tomar suas decisões por si. É uma pessoa que está assim, perdida no mundo das drogas, a pessoa que está fazendo mal para o corpo dela mesmo, para ela mesma ela está fazendo mal. E está fazendo mal para a sociedade também. Mas como você vai fazer o levantamento dessa pessoa? Aí sim, o poder público pode entrar, catalogar, porque já tem catálogo. Todos os moradores de rua são catalogados. Chegou, é catalogado. Sim, então. Procurar essa família e falar, viu, o que a gente vai fazer nessa situação? A justiça tem que estar junto, a defensoria pública tem que estar junto. A defensoria pública acho que é um dos órgãos, das instituições que mais atuam nessa causa, né? A gente precisa reunir todos esses órgãos, a família inclusive, e dizer, a situação do fulano de tal, como a gente soluciona? Né? Vocês conseguem dar conta em casa? Não consigo. O Estado brasileiro, eu falo Estado brasileiro, precisa disponibilizar um tratamento adequado para essa pessoa e a família precisa pedir para a justiça a internação dela. Mas, Wagner, deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Em 1986, seu Orestes Quercia foi eleito governador do estado de São Paulo. Tá? E um dos projetos do seu Orestes Quercia era habitação. O projeto dele era fortíssimo. E eu participei desse projeto e eu e mais 20 pessoas, assim como diz o outro, de bico fechado, sem falar o porquê, era proibido falar o porquê. Nós fomos, na época, em 1987, fazer um levantamento na comunidade da Vila Prudente, a maior comunidade do estado de São Paulo, em 1987. Qual que era o projeto do Orestes Quercia? Era fazer assim, vamos fazer o levantamento de quantos chefes de família tem, quantas pessoas tem, e o que nós fazemos? Nós pegamos container, montamos numa região de São Paulo, né, depende do tamanho da família, então container, vamos supor, para um casal e 2 filhos, um casal e 3 filhos, um casal até 5 filhos, com o banheiro para ele ficar aqui é o seguinte, que em 3 meses ia ser levantado, tipo depois o Manu fez o Singapura. Então, ia desapropriar uma parte da Vila Prudente, esse pessoal ia para a container, que a prefeitura ia colocar, ia ficar lá. E ainda ia receber um auxílio. Tá? Quando terminasse onde eles estavam morando, eles saíam no container e iam para a casinha deles. E não iam pagar nada da casa. Não iam pagar nem um centavo. Aí tirava uma outra remessa de moradores, levava para o container e assim ia fazer até fazer da comunidade um bairro normal, assim, tipo, com moradia decente, com estrutura, tá, não sei o quê, tá bom. E nós fomos fazer esse levantamento. Nós ficamos 93 dias fazendo esse levantamento. Quando mandou o projeto para a Assembleia, para o Executivo, para criar uma lei, para poder fazer isso, porque o projeto, como diz, o planejamento tinha no papel. Então, para você mandar para ser aprovado, você tem que montar tudo. Quando foi feito isso aí, por isso que eu falo para você, por isso que eu falo que política é difícil.
um deputado de um outro partido ficou sabendo, mandaram uma cópia do projeto para ele, antes mesmo de mandar para aprovação, para o governador pedir. O que ele fez? Porque quando nós fazíamos a pesquisa, nós não falávamos que era para dar casa, não falava nada. Só que era um levantamento que o governo estadual queria saber. Ele descobriu que era, ganhou o projeto, ganhou, comprou, não sei o que ele fez na época. Ele foi andar na comunidade da Vila Prudente, falando o seguinte, que ele tinha feito um projeto que iria dar casa para todos os moradores da Vila Prudente. Gratuito. Que já tinha o projeto pronto e o governador ia fazer, graças a ele. Mentira dele, ele nem sabia, ele nem pensava nisso. Aí sabe o que aconteceu? De 93 mil chefes de família, quando resolveu fazer o cadastro, tinha mais de 210. Sabe por quê? Que quem morava aqui, que era de fora, ligava assim para o outro estado e falava assim, vem para cá, o governo vai dar casa de graça para nós. Quer dizer, o projeto não foi realizado, porque não tinha mais como fazer. Fez um planejamento, que nem nós falamos no começo. Por exemplo, para 50 mil famílias. Quando vai planejar, tinha 200. Como é que você vai fazer? Esse é um dos problemas da política brasileira e acontece ainda hoje, viu? Não, sim, eu sei vereador que vai lá na secretaria ver o que vai ser feito para depois falar que ele que pediu. Isso eu sei. Eu trabalhei na prefeitura municipal de Jundiaí na época do Valmor, eu fui funcionário da prefeitura. E trabalhei com o seu Pedro Mota na administração do André Benassi, na Secretaria de Esporte. Então eu sei como é que é. O vereador ia lá para ver o que tinha que ser feito para ele poder ir no bairro e falar que ele conseguiu. E não conseguiu coisa nenhuma. Mas agora, então, mas voltando. Puro planejamento, né? Sim. Puro planejamento do órgão, né? Mas eu falei isso aí para você por causa disso que você falou. Ó, tem catalogado o morador de rua. Tá? Mas, veja bem, se me falar, não, eu não quero, você vai falar o quê? Você vai fazer o quê? Você não pode pegar. Hoje você é o que está acontecendo hoje, é isso. Né? Então. Hoje a pessoa fala, eu não quero. Mas mesmo que a família fale assim, ah não, interna ele. O eu não quero, o direito dele de vir, né, não pode ser maior, por exemplo, que o direito daquela comunidade. A gente pega o centro da cidade hoje, aquelas milhares de pessoas que moram lá, que trabalham lá, que estudam lá, e que tem seu comércio. O direito dessa pessoa de andar pela rua fazendo algazarra não pode ser maior do que o direito Não, sim, mas aí, de imposto. mas aí ele pode ter a punição se ele fizer algazarra, ele pode até ser preso e pode, viu? Hoje em dia ele é preso e ele é solto em... Sim, mas isso é porque a nossa lei é que nem eu vi uma reportagem uma vez, o PM falou assim, você não vai prender? Ele falou, não vou prender porque eu vou chegar lá, ele vai ser antes que a gente lá na delegacia. Então, esse é um outro problema também social. Cidade que uma pessoa estava no semáforo e acabava riscando os carros. Ah, foi um que foi preso e foi solto. Então a gente tem aí, e aí a gente entra na questão de segurança pública também, né? A gente entra na questão que pega a economia, quando eu falei do centro da cidade, a gente tem a questão de segurança pública. E no país, a gente tem uma cultura, Reinaldo, dos pequenos delitos, eles não serem penalizados. E aí o pequeno delito se torna um grande delito, né? Então você tem algumas localidades aí que o pequeno delito, ele é penalizado como exemplo. O cara não pensar nem em cometer o grande. Então, porque ele comete o primeiro, vê que não tem punição, ele começa a aumentar o delito, né? Uma multa de trânsito em alguns estados dos Estados Unidos, você tem que comparecer na justiça. Você comparece na justiça para explicar. Sim, na Califórnia, você tem que explicar e ser multado, você paga na hora para você não ir preso. Então, na Califórnia é assim. Então, imagina uma pessoa que tem que ficar na frente de um juiz lá para falar de uma multa de trânsito, se esse cara vai querer aprontar alguma coisa. Mas não é só a questão disso aí, viu? A questão é a seguinte, nos outros países, eu dou um exemplo para você o seguinte, você pega na Califórnia, por exemplo. Na Califórnia, se você receber uma multa, você recebe no máximo em 3 dias o comunicado em que você já vai ter audiência diante do juiz. Sim. Ele vai te dar o valor que você vai pagar.
Primeiro ponto. Agora, o problema maior não é esse, Wagner. Sabe qual que é o problema maior? Quando você vai fazer uma entrevista ou fazer uma ficha de emprego, consta que você levou uma multa porque você passou um sinal vermelho, ou excesso de velocidade, ou não parou numa faixa de pedestre. Vai constar no seu currículo pro resto da vida. Quer dizer o seguinte, a empresa que você trabalha vai ser comunicada que você cometeu uma infração de trânsito, você pode perder o emprego. Entendeu? Então quer dizer o seguinte, a pessoa pensa, não que não exista a infração de trânsito na Califórnia, claro que existe, né? Mas assim, é diferente, né? Porque não é que negócio assim que, eu pago a multa daqui a um ano, eu levo 3 pontos na carteira, se eu não levar mais daqui nem um ano, tiver 30 pontos, 21, mas se eu tiver só 20, eu não perco carteira, porque daqui a um ano zera. Não, lá vai no seu currículo, é manchada a sua ficha. É que nem se tivesse sido preso. Então, e aí a gente pega, voltando essa questão de moradores de rua, aí a gente tem, Reinaldo, a gente não pode sair na rua fazendo o que a gente quer, né? Não. A gente tem leis suficientes, então a pessoa foi lá, fez seu xixizinho, carnaval tem bastante isso na rua, o cara leva uma multa de 700, 800 reais, né? Enfim, essas pessoas, elas não são notificadas dos delitos delas, então todo dia, no final do dia no comércio, você tem lá uma sujeira criada, né, para o dono do comércio limpar, e não é penalizada a pessoa. E a gente fala, não, esse delito não é grave. Não, riscar o carro não é um delito muito grave. E a gente chegou numa situação que bateram numa senhora na Ponte São João. E aí não é grave. Não, no Bom Prato lá, bateram, pediu R$1 para a mulher, deu, o cara agrediu a mulher. E depois estava lá de novo pedindo dinheiro. Então, eu vi a reportagem. Até quando? Então, mas deixa eu falar para o seguinte. Hoje a nossa lei não permite fazer nada com esses caras, Wagner. Então, a gente precisa mudar a lei. Esse é o ponto. Mas quem que vai mudar a lei? Viu? Eu acho que os caras não estão preocupados com isso, você sabe disso. Não, eu sei disso, mas assim, para isso que a população precisa estar olhando. Só cortando você agora, desculpa te cortar, mas é que a gente vai conversando. Amanhã eu vou fazer o programa Onde Jundiaí Fala, o Brasil Escuta. Das 19 às 20 horas. Amanhã o convidado é o vereador Cristiano Lopes, que ele é pré-candidato a deputado federal. Legal. Eu conheço o Cristiano há muito tempo, como você também conhece o Cristiano Lopes. Sim. Entendeu? E eu achei muito interessante ele lançar a pré-candidatura dele. Porque eu acho que Jundiaí precisa eleger alguém no Congresso, alguém na Assembleia, mas não é só eleger pessoas que tenham responsabilidade e que estejam preocupados com o nosso desenvolvimento da nossa região. E que tenham experiência. Eu fiquei até, vou conversar com você, porque você também trabalhando, foi funcionário público. Só que a experiência que o Cristiano tem, né, em empreendedorismo, você imagina um projeto desse, cara, que nem a FENS, eu participei da FENS. Você imagina um projeto desse no Congresso e o que ele vai conseguir fazer com que esse projeto cresça não só mais em Jundiaí, como na região, no Brasil inteiro, cara. Sim, com certeza. Entendeu? Então, só para que eu lembrei agora, amanhã às 19 horas, ao vivo pelo YouTube, no canal do RW9 Podcast Studio, onde Jundiaí fala e o Brasil escuta. Mas tá bom, desculpa ter, né? Sim, até o da FENS, né? Acho que a FENS aqui também está no livro aqui. Tá no livro também? Mas quantas páginas tem esse livro aqui? Vamos ver aqui. Eu fiz um estudo aqui das políticas. Tá aqui, 155, mas... Nos últimos 20 anos da cidade de Jundiaí. Então eu estudei toda a política de desenvolvimento dos últimos 20 anos. Os últimos 20 anos. Caraca, hein? E assim, peguei por gestão, né? Então, a primeira gestão que eu estudei foi a gestão do prefeito Ari Fossen. Então, trabalhei com o seu Ari. Por que eu não peguei antes disso? Porque antes disso, a prefeitura de Jundiaí, no caso, ela atuava como um órgão só fiscalizador das atividades econômicas. Então, assim, ela estava preocupada se tinha impacto na saúde, impacto no ambiente de sua atividade, quando você ia pedir licenciamento, e arrecadação. A partir de 2008, a prefeitura falou, não, peraí, não é isso.
a gente quer gerar emprego e quer gerar renda na cidade. Então eu passo a ser um órgão que promoção de políticas econômicas. E aí que eu faço? Eu lanço a primeira incubadora da cidade. Então agora eu vou incubar empresa na cidade, né? A prefeitura alugou um prédio, fez uma parceria com o Sebrae lá, determinou quantas empresas iriam ser incubadas, e o projeto deu continuidade na gestão do prefeito Miguel Haddad. Então, ali foi um embrião das políticas de desenvolvimento econômico na cidade de Jundiaí, e a partir daquilo eu comecei a estudar e relatar tudo o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo, né? O que serviu de experiência, o que não serviu. E a FENS é uma espécie de incubadora. Então, qual que é a ideia, né, quando foi criada a FENS e está na 8ª edição agora? Aí eu quero estudar o que essas empresas da cidade estão fazendo, essas pequenas empresas da cidade estão fazendo, como elas estão se desenvolvendo. Mas como eu vou estudar? Eu vou reunir todo mundo num lugar, eu quero conversar com todo mundo, eu quero saber se o seu negócio, daqui a um ano, se ele prosperou ou se ele fechou. Né? Eu quero te acompanhar, viu, Reinaldo? Você foi na FENS lá, eu quero te acompanhar, eu quero saber. Se está crescendo ou não está crescendo. Não, é isso, eu ia te falar, isso aí que é uma coisa que a FENS não tem hoje, né? E eu sinto a falta disso da FENS, né? Assim, nunca comentei com ninguém, que nós está falando agora, que eu acho o seguinte, o projeto é maravilhoso, né? O trabalho é muito bem feito, tem uma equipe fantástica, que faz um trabalho sério, tá, não sei o quê. Assim, mas eu só acho que falta o pós-FENS, né? Não é incentivar, tá, não sei o quê, mas é você saber entender e ver o que aconteceu, vamos supor, quem era o pipoqueiro antes da FENS, como está o pipoqueiro hoje, e como vai estar o pipoqueiro daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Sim, com certeza. Entendeu? Então, eu acho que esse trabalho que a gente está falando agora é fantástico, cara, fantástico. Eu acho que isso aí precisa ser... A FENS precisa ser aprimorada, como toda política pública. Sim. Você começa e você vai aprimorando, né? Então, você tem ali pequenas empresas, por exemplo, que tem um acompanhamento no Jundiaí Empreendedor. Algumas empresas, não são todas. Né? Sim. De marketing, de finanças, enfim. Mas esse aprimoramento que você citou aí, de a gente ver de um ano para o outro o que aconteceu, o que não aconteceu, ainda que seja feito ainda de forma empírica, ela precisa ser feita de forma documental. Sim. Precisa ser feito com mais rigor, né? Sim. Então, é uns avanços que a FENS pode proporcionar para os próximos anos, mas é uma baita política pública de incentivo, né? Sim. Mais de 2.500 pequenas empresas passaram por lá, conseguiram um espaço para divulgar o seu produto, o seu serviço, só que ela precisa ser aprimorada para ela virar realmente essa incubadora e aí a gente graduar a empresa no final. Mas eu acho que eu vou te ajudar então, sabe por quê? Porque não tem problema eu falar hoje, amanhã eu vou questionar o Cristiano Lopes sobre uma coisa, questionar sim, falar para ele se ele se compromete. Vou falar para ele, se vai se comprometer com quem vai estar assistindo a gente, com quem vai assistir e comigo. Ali nós temos a cidade, ali onde tem o DAI, tem a prefeitura ali, é cidade administrativa, tem o SESI. E tem um espaço muito grande ali, não sei se você conhece ali. Conheço bem ali. Então, eu queria propor para o Cristiano Lopes, ver se a minha ideia é boa, senão amanhã eu nem falo para ele, tá? Se você falar, não, é besteira, Reinaldo, eu nem falo. Não, cara, eu acho que daria fazer um belo de um pavilhão ali que nem existe lá no Inhampi, que nem existe o São Paulo, lá, o Centro de Convenções de São Paulo, fazer ali, para a gente trazer essas feiras importantes para Jundiaí e até fazer uma FENS, né? Deveria fazer, vamos supor, com 250 participantes, pode fazer com 500, cara, com 600, com 800, com uma puta numa estrutura, com 2 andares, eu já pensei assim, entendeu? Pô, então, amanhã eu vou falar para o Cristiano, ó, você se compromete aqui, se você for eleito, arrumar verba, né, para construir. É do município? Mas faz uma parceria com o município. Concorda comigo?
Eu concordo com a criação de um espaço de eventos na cidade. Então, mas não seria legal ali ou não? Acho que ali não seria o lugar mais adequado. Mas por quê? Tem um terminal ali? Porque foi previsto ali, esse projeto da década de 80, do Araquém, né? Araquém Martinha. Municipal pensou nesse projeto de cidade administrativa. E qual a ocupação para aquele espaço ali, o mais adequado, né? É o fórum tá lá, a gente tirar o fórum do centro, tá no lugar super ruim. Então faz o pavilhão no lugar do fórum, pronto. A Câmara Municipal. Não, ali é ruim. A OAB, a Receita Federal. Então ali era um cluster de serviços públicos em que você iria resolver toda a sua questão da prefeitura. Já tem a prefeitura, tem então o poder legislativo, judiciário, o poder executivo, enfim, todos os poderes ali constituídos no espaço, Receita Federal, enfim, OAB. Então, ali foi planejado, na década de 80 ainda, para ser esse cluster de serviço. E vai aliviar um pouco o centro da cidade também, em alguns aspectos, para ser ocupados de outra forma, com vida, inclusive, noturna, né? Mas um pavilhão de eventos na cidade é algo que falta. E aonde você acharia o melhor fazer? Olha, Isso faz parte do planejamento, nós estamos falando do planejamento. Eu vou te falar porque a gente estudou essa questão. Vai falar que você tem no livro também. Nós, no Plano de Desenvolvimento Econômico da cidade, a gente fez um estudo para 30 anos da cidade, da economia da cidade. E nesse plano a gente levantou quais áreas, quais as potencialidades que precisa ser desenvolvido. E apareceu, mais de 2.000 pessoas, especialistas e empresas participaram dessa discussão. E apareceu a questão do espaço de eventos. E principalmente nesse eixo da rodovia Bandeirantes, a gente tem grandes parques ali, o Etnoisland também e o Hopi-Hari, né? A gente tem um apelo de turismo ali muito grande. Então, essa região aqui, a região do Herói Chaves, mais para baixo, a região do eixo da rodovia também, é uma região com apelo para resorts, para hotéis, para centro de convenções, para autódromos, espetacular. Sim. Esse aeroporto também de Jundiaí precisaria, né? O aeroporto que está se desenvolvendo também. Esse eixo aqui, a gente precisa achar um lugarzinho aí nesse eixo que talvez, né, seja uma possibilidade, porque já tem um apelo, o mercado já quer consumir isso. Então, o cara que faz eventos na Imigrantes, o cara vai na Imigrantes fazer eventos. Não, eu fui na Feira da China, ela era na Iambias primeiro, depois mudou para lá, para São Paulo, na Imigrantes. Pô, cara, é longe pra dedéu, e o estacionamento esse ano que eu fui, paguei R$80, cara. É caro pra caramba. Então, viu? E não tem onde separar. Ou você para lá, ou você vai de Uber para o carro lá no outro estacionamento, paga 30 conto e gasta mais 20 de Uber. Entendeu? Então, assim, é longe pra dedéu. E lota, cara. Então, assim, eu acho que a distância, porque é um público diferente, é que nem o público que vai na frente, é um público diferente. Sim, né? Entendeu? É que nem a festa da uva. Né? Sim. Entendeu? Então, eu também acho que o pavilhão tá muito. Isso aí já devia ter sido reformado há muito tempo. Né? Há muito tempo, derrubar tudo e fazer tudo de novo. Entendeu? E aproveitar melhor o espaço. Uma PPP ali também, né? Sim. Durante a semana, o estacionamento fica. Estacionamento das moscas, o parque não é utilizado durante a semana. Não tem. Antigamente tinha Antigamente tinha o do. Aí como que é o nome? Mários Larude, você chegou a conhecer, tinha churrascaria? Entendeu? Entendeu? Mas então, mas mesmo assim, precisa, né? Mas eu vou falar com o Cristiano se ele se compromete a trazer um recurso para a gente fazer, né? Que nem. Pô, eu acho. Já pensou, cara, um pavilhão tipo aquele da Expo São Paulo? Hein? Aqui em Jundiaí? Sim. Pô, a gente pode ter até feira internacional. É isso, a gente compete de igual para igual. Sim. Então, esse eixo. Então, esse é um desenvolvimento que precisa ter dentro de uma cidade, mas aí vai ter aqueles que vão falar, não, isso aí vai trazer mais gente de fora, vai trazer mais trânsito, vai trazer. Não, isso com certeza você vai ouvir. Tem gente que vai ser contra. Né? Mas para o desenvolvimento, né, da cidade, pô, fantástico. Sim, agora deixa eu fazer outra pergunta. Quais são os pilares para uma cidade bem planejada? Não tenho sombra de dúvida que são 3 pilares. Eu acho que já falei um pouquinho aqui sobre isso, vou repetir porque é muito importante.
qualquer política pública, qualquer planejamento tem que olhar para essas três coisas, que é a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão ambiental. Porque se não responder essas três questões, a política está fadada ao fracasso. Então, a política que é só ambiental, por exemplo, ela exclui a dimensão social, exclui a dimensão econômica, né? Simplesmente, vou dar um exemplo claro aqui na cidade de Jundiaí, Serra do Japi. A gente tem a Serra do Japi, que é um patrimônio ambiental, tem que ser preservada. Só que quando a gente conversa com algumas pessoas, elas falam, não, tem que ser preservada e não pode fazer nada lá, né? Eu falo, em lugar nenhum pode fazer nada, porque assim, claro que precisa ser preservado do ponto de vista ambiental, é importante, mas as pessoas da cidade não vão conhecer a Serra do Japi, não podem conhecer, não tem um programa de educação ambiental, por exemplo, né? As pessoas estão excluídas desse patrimônio, né? Os proprietários lá, não de todas as áreas, mas de algumas áreas menos sensíveis ambientalmente, eles não podem utilizar a área que eles possuem lá. Então a gente não tem um turismo ecológico, a gente não tem um restaurante que sirva ali com menos impactos, como a gente tem em outros lugares, a Chapada dos Veadeiros. Você vai lá em Cachoeiras. Eu passei, eu fui para Palmas, tudo, entendeu? Eu passei a Chapada dos Veadeiros, passei em Goiânia, você via cada coisa assim, dentro de área preservada, né? Mas a construção é politicamente que diz correta lá, tá, não sei o quê, com fiscalização, com o pessoal, com a lei, tá, não sei o quê, entendeu? Então a Serra de Japi também, que nem você falou, né? O ecoturismo, né? Aí quando a pessoa vai lá, tem que ir escondido. E acontece o que está acontecendo. Deixa tudo sujo, né? E sujeira. A gente fica criando leis de congelamento, Reinaldo. Sim. Há 13 anos que a gente está com lei de congelamento na Serra do Japi. Não aumentou a proteção, não conservou mais. Não, piorou, porque é o seguinte, ó, eu tenho um amigo meu que é da preservação, mas é de uma ONG lá, que nem de Jundiaí é. Eles não são nem de Jundiaí. Eles são de ONG ambiental. Ele fala, Reinaldo, se você vê o que é lixo que é tirado da Serra do Japi, sem poder ter visitação. Que visitação é só com agendado, com acompanhante, aguarde, não sei o quê, essas coisas que ele falou. Ele foi impressionante. Então, essa política, Reinaldo, que vê só uma dimensão, só veja a dimensão ambiental, ela está fadada ao fracasso. Não, viu, mas tudo que é proibido é pior. Você não tem que proibir, você tem que colocar limite e regras. Sim. Então, atende a dimensão ambiental, atende a dimensão econômica, atende a dimensão social. Legal, a gente fez uma política certeira, a gente conseguiu envolver as pessoas, a gente conseguiu que ela fosse sustentável, né, financeiramente rentável e a gente conseguiu preservar ali as características naturais de água, de clima, enfim. Então atendeu. Então eu dei o exemplo do Serra do Japi, mas tem outros, né? Ou Sim. do trem de transporte intermunicipal. Tem que atender essas três vertentes, essas três dimensões, né? Olhando para Vila Ares, a gente vê que essas três dimensões no projeto não estão sendo atendidas. Precisa ser revisto esse planejamento da cidade, que aí não vai do governo do estado, a cidade precisa olhar para esse planejamento e falar o que a gente precisa fazer na região da Vila Ares, né, para atender, para mitigar esses efeitos nocivos que a gente vai ter. A gente vai ter muito efeito positivo, mas a gente vai ter alguns negativos. Esses negativos precisam ser mitigados, né, precisam ser equacionados aí. Então, essas três dimensões precisam ser olhadas dentro desse projeto também. E para toda política pública que você vai desenhar isso. Então, você pegar na área da saúde, é a mesma coisa. Né? Eu falei, prefeito, você é responsável pelo planejamento da sociedade. Qual o planejamento da saúde? Né? Qual as dores da saúde? Quais os pontos fracos? Como que vai resolver isso? Ah, mas eu não consigo resolver agora. Não, ninguém está cobrando que você resolva agora. Sim. Mas qual o plano? Sim, o planejamento. Qual o plano? O que você vai resolver agora? O que você vai resolver daqui a 4 anos? O que a cidade vai resolver daqui a 8 anos? O que a cidade vai resolver daqui a 12 anos? A gente tem um projeto de um hospital. Dentro dessa área que você citou da cidade administrativa, tem um projeto do hospital lá. Está pronto esse projeto. Mas não sai do papel. Então, tá, o planejamento está lá. Agora, dentro do sistema da saúde, quando vai entrar um novo hospital para a cidade? Esse planejamento está pronto. Falando nesse planejamento, como você falou do Santa Gertrudes, o Santa Gertrudes poderia ter um PA, tipo assim, para o entendimento que nem tem no Vetor Oeste, né?
Sim, você sabe que quando surgiu os PAs, eu trabalhei também dentro desse projeto, né? Na verdade, o que se diagnosticou ali na época, e veio um pouco da gestão do Ari, depois passando na gestão do Miguel também, essa ideia que depois virou um planejamento na gestão do Pedro, né? A gente tinha as UBSs numa ponta e tinha o Hospital São Vicente na outra ponta. Sim, que sempre foi superlotado, porque atende todo mundo, né? E aí a gente tinha 2 pequenos PAs atendendo, que era o PA do Retiro e o PA da Ponte São João. E da Hortolândia, 3 PAs, pequenos PAs atendendo em lugares alugados, né? Então, e aí a gente viu que iria desafogar o São Vicente se tivesse um atendimento intermediário, que não é a UBS que faz, mas que também não é o hospital. Se a gente melhorasse esse atendimento, a gente ia aliviar o São Vicente. Sim. E aí foi desenhada uma rede de cuidado na cidade com as UPAs. Então, aí, a UPA do Vetor Oeste... É UPA, não é PA, é UPA, né? UPA, desculpa, eu errei. UPA. Foi pensado uma em cada região. Então, Oeste, aí depois foi a Leste, que é a Ponte São João, a Sul, que ainda não entregaram, que é a região da Vila Progresso, e a Norte, que é a região, foi a do Vila Hortolândia. E foi inaugurado também o PA Central, né, que fica ali do lado do Hospital Regional. Sim. Do PA Central. Então, essa rede de cuidados iria desafogar o Hospital São Vicente, né? Então, foi planejado, foi pensado... Então, mas o pessoal do Santa Gertrudes ia ser atendido no Vila Progresso. Hoje, no planejamento, o pessoal seria atendido na época do planejamento, tá? Isso aqui é um... Sim, não é... Então, na época, não cabia um PA no Santa Gertrudes, uma UPA no Santa Gertrudes, porque tem uma quantidade de moradores que são atendidos... que são Não cabia uma UPA no PA, quer dizer... Não cabia criar uma UPA no Santa Gertrudes, então, porque uma UPA atende 50 mil habitantes, cada 50 mil habitantes uma UPA. Na época não tinha isso na região. E se você pega uma região central, Vila Progresso é um centro ali de toda a região sul. Então fica perto para o pessoal da Vila São Paulo, fica numa mesma distância o pessoal da Vila Comercial e do Santa Gertrudes. Mas vai se tornar um São Vicente lotado, porque é muita gente aí. Só que agora a população aumentou. Então talvez caiba uma UPA na Santa Gertrudes. Então talvez caiba uma UPA lá, por exemplo. Ou até na região da Vila Maringá, Vila Rabi, porque ali é grande demais. Precisa rever. Primeiro precisa dar um buraco que está lá. Não, para fazer o que foi prometido. Mas vamos falar assim, ó. Quais são os erros mais comuns no planejamento urbano? O que você vê hoje como o que mais o pessoal erra no planejamento urbano? A morosidade. É muito moroso. Então, mas aí não, aí em termo, veja bem, em termos de execução política, não sei o quê. Eu digo que nem você falou para o prefeito, mas eu entrei agora, mas você tem que ter um planejamento. Entendeu? Então, eu falo assim, o erro que eu quero dizer é nesse sentido. No planejar, não no executar. Porque executar, aí a gente já vai entrar numa outra coisa, né? Tem a LDO, que é a lei de orçamento, que não foi liberada, que não foi aprovada, que o dinheiro não dá. Isso a gente vai ouvir sempre, né? Sai João, entra Mané, a história continua a mesma. Entendeu? Então, mas eu quero assim, qual o maior erro, assim, quando a pessoa vai sentar para fazer um planejamento, qual o maior erro, os maiores erros que eles cometem no fazer o planejamento urbano? Primeira coisa, o próprio processo eleitoral é culpado disso, né? Porque os políticos vão para a rua e a população começa a cobrar coisa, eles começam a se comprometer com coisa que depois não é possível executar. Sim. Por várias dimensões, né? Econômicas, ambientais. Não é nem papel dele, ele está falando que ele vai fazer. Então a gente tem o próprio processo eleitoral que acaba gerando uma dificuldade de planejamento, porque depois você pega lá e fala, tá bom, mas eu prometi lá fazer a UPA no Santa Gertrudes, o caso a gente tinha falado aqui alguns minutos atrás, né? Fazer a UPA no Santa Gertrudes. Aí você chega lá no Ministério da Saúde, que é onde aprova a UPA, né? Aí você chega, tem esse projeto dessa UPA no Santa Gertrudes. Ele olha para a população que está lá no IBGE, ele tem os dados do IBGE. Eles olham para aquilo e falam, mas você vai atender uma população de 20 mil pessoas? Não, vou liberar recurso para isso.
você precisa atender uma população de 50 mil pessoas. Sim. Até o correto dentro da lei tem que ser cumprido. Então, e aí Aí é o erro do planejamento urbano. O processo eleitoral e a falta de experiência do gestor também, porque, assim... Eu acho que isso é o pior, né? Porque se você tem que fazer as coisas de acordo com o diagnóstico, você precisa ter um diagnóstico, Reinaldo. Não adianta você fazer as coisas, eu acho uma coisa, você acha uma coisa, o João acha outra, o Tércio acha outra. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Cada um acha uma coisa, é muito bom cada um ter sua opinião, ter sua visão de mundo, mas cadê os dados? Vão levantar os dados. Sim, né? tem que ter. Na hora que você levanta os dados, que você vê, não, isso que eu penso realmente, os dados mostraram para mim que é verdade. Pô, fantástico, planeja e faz. Ah, não, eu vou fazer eu até brinco, uma vez o professor no curso que eu fiz, falou, a gente vai defender aqui, um debate, no planejamento de cidades, a construção de um cemitério. Então, é um cemitério, e você vai defender a construção, como político que defende a construção, e você é o contra. E aqui vai ter os juízes e a população observando, né? Só que se você vai construir, vai falar para a população que vai construir um cemitério para 100 mil pessoas, e a cidade tem 10 mil habitantes. Agora você vai vender a ideia para eles de construir um cemitério. E aí a pessoa vai, né? Fala, não, veja bem, porque daqui a alguns anos vão morrer 100 mil pessoas aqui. Vamos passar 100 mil pessoas. Então a gente está planejando a cidade para os próximos 300 anos, né? E o que fala contra, fala, mas você vai gastar esse dinheirão para fazer um hospital, um cemitério, para atender 100 mil pessoas, uma população de 10 mil. Se morresse todo mundo, a gente sobrar tudo. Mas esse é o mal da cultura brasileira, principalmente. Ele não está preocupado daqui 50 anos, ele está preocupado em resolver o problema dele hoje. Sim. Ele não imagina que daqui 50 anos ele vai ter neto, bisneto ou filho dele que vai usufruir tudo isso. Sim, é bem, tem que dar uma dimensão, né? Você faz o cálculo. Claro, para construir um cemitério tem cálculo. Você faz o cálculo e agora precisa de um segundo cemitério. Tá bom, agora vamos construir um segundo cemitério. Né? Quando necessário, de acordo com ou constrói metade, só deixa outra parte para depois, né? Constrói metade, todo esse planejamento. Então, e onde, né, você falou, e onde está o erro do planejamento? O erro está um pouco em não ter dados. O cara tomar decisões baseadas na experiência. Tira da cabeça, né? Na cabeça do político, na cabeça do gestor, na cabeça... Cara, assim... Do que ele prometeu, que nem você disse, né? Ele prometeu, muita coisa você acerta, muita coisa você erra. E quando você erra, você fere as pessoas, você fere a economia da cidade. Porque o dinheiro, dinheiro público, há um erro tão grande no Brasil que a gente fala que o dinheiro público, ele é público, não é público, é coletivo. É um dinheiro coletivo, é o nosso dinheiro. Então, é feita uma vaquinha, a gente passa lá, passa um chapéu, a gente paga os nossos impostos, todo esse dinheiro... Sim, eles administram o nosso dinheiro e as obras são feitas que a gente quer que seja feita. A gente tem um monte de carências que precisam ser resolvidas. Então esse dinheiro não é para ele pegar o nosso chapéu com o nosso dinheiro e fazer a coisa que está na cabeça dele, é para fazer o que a gente precisa. Ou de acordo com a conveniência dele, né? E de acordo com o que é pior, né? Sim, mas deixa eu te contar uma história, eu não vou citar nome... porque nem posso citar. Mas o tempo que eu trabalhava na Prefeitura Municipal de Jundiaí, na época do Valbor, teve uma senhora que ela apareceu lá na Prefeitura e com abaixo-assinado da rua dela inteira, que queria uma lombada na rua porque os carros passavam em alta velocidade, tá não sei o que, tá não sei o que. Aí o diretor na época pegou e falou, vamos ver, tem que mandar para análise, tá, não sei o quê. Não, tem que fazer a lombada, tá, não sei o quê. Aí, eu lembro até hoje, foi Reinaldo, não vai fazer a lombada nessa rua, não é nem lógica, não vai fazer, né? Falei, mas né, depois eu mando para ela que não foi aprovada, ela que vai brigar em outro departamento, não aqui comigo. Tá bom. Bom, quer dizer, deixou o projeto lá, não foi. Passou o trem mesmo e apareceu com o novo requerimento lá, com um monte de gente assinando que queria lombada. E a mulher foi lá, mas fez um carnaval, cara. Faz um carnaval que eu vou falar para você, Wagner. Então, não sei o quê. Aí, o secretário na época estava lá, ouviu aquela puta gritaria, a mulher falando, o secretário saiu na porta. O que está acontecendo?
Não, essa senhora, não, eu já vim trazer, aqui todo mundo, está aqui, ó. 108 moradores da rua, todo mundo assinou que quer lombada na rua. E falando, tá não sei o quê. Chegou falou assim, a senhora dá 15 dias eu vou fazer a lombada lá. Palavra minha. Eu garanto a senhora que em 15 dias a lombada está lá, tá bom. Garanto, 15 dias, só pode me. Se não for, só pode me chamar de mentiroso. Tá bom. A mulher foi embora toda feliz. A mulher saiu e chamou o diretor e falou assim: é o seguinte, pega o endereço dela e manda fazer a lombada em frente à casa dela. Mandou fazer. Quando foi começar a fazer, a mulher não queria deixar. Não, aqui não, faz. Não. Ah, mas a senhora foi lá pedir e o secretário mandou fazer. Agora, a senhora não quer que faça, então a senhora tem que assinar um termo aqui que a senhora não quer a lombada. Aí a gente não vai fazer a lombada. Sabe o que aconteceu? A mulher assinou o termo que não queria a lombada ali. Até hoje não tem a lombada naquela rua. Sim. Quer dizer, ela quer a lombada, todo mundo queria, mas é assim, da frente da minha casa eu não quero, não é conveniente para mim. Sim. É isso que você está falando do planejamento, né? Usa o dinheiro. Entendeu? Ela queria usar o dinheiro, né, para fazer, mas de acordo com a conveniência dela, faz na casa, faz lá no número 100, no meu não. Faz no outro, né? Não é assim, que nem ponto de ônibus, né? Ponto de ônibus também, todo mundo quer, mas ninguém quer. Ninguém quer abrir. Então árvores, né? Precisa plantar árvore, mas não vai plantar árvore em frente à sua casa, ver se você quer. Ah não, faz muita sujeira. Não é assim? Então, eu estou falando isso, que eu acho que isso é, assim, é um mau planejamento de uma cidade também. Né? Lombada, semáforo, que nem você falou do meio ambiente, né, das colunas. A gente reclama muito do crescimento da cidade, né, Reinaldo? E aí, eu pegar esse exemplo seu da lombada. Né? Não sei se você já fez essa experiência, se não fez, faça. Né? Pega o seu carro domingo à noite, final de noite, 10, 11 horas da noite, e circula na cidade. Tenta sair aqui do ponto que você está aqui na zona oeste da cidade e vai até a zona leste. Veja quanto tempo você demora. Quantos carros tem na rua? Sim, quase nenhum carro tem na rua. E você, para chegar na colônia, você vai demorar meia hora. Saindo daqui de onde você está aqui, por exemplo, na Avenida Jundiaí, você vai demorar meia hora para chegar na colônia. Né? E mais meia hora para voltar da colônia. Sim. Então, porque a gente tem lombada, porque a gente tem rotatória, porque a gente tem semáforo que você para em todos os semáforos, porque você não, eu acho que isso aí também. Jundiaí, o planejamento de trânsito semáforo Jundiaí é terrível, muito mal feito. E aí a gente coloca a culpa, no crescimento da cidade, né? Então, o crescimento da cidade tem uma responsabilidade, lógico que a gente já conversou. Mas também a falta de planejamento viário na cidade é um ponto fraco para ser melhorado, ser colocado na conta, porque a percepção da população é a cidade está crescendo. Mas como você acha como que você sabe que a cidade está crescendo? E como está esse crescimento, porque né? eu fico no trânsito, o percurso que eu demorava 20 minutos, eu demoro 30 minutos, 40 minutos. Então a percepção da população de crescimento da cidade é o trânsito. Não, na verdade eles não sabem o que é crescimento de uma cidade, né? E aí a gente não tem modal, por exemplo, um VLT, um metrô, a gente já tem porte para ter um VLT na cidade funcionando. Porque eu moro aqui pertinho também, Reinaldo. É inadmissível, trabalho no centro da cidade. É inadmissível que eu não consigo pegar um transporte de qualidade aqui na Avenida do Jundiaí e chegar no centro da cidade. Sim. Não dá para a gente pensar em cidade nenhuma do mundo. Mas isso a nossa região inteira é assim, né? Que você paga caro no estacionamento. Assim, eu iria trabalhar feliz se eu pegasse ali um metrozinho, se eu pegasse um VLT aqui na Avenida Jundiaí, descesse lá na Praça Central, na Matriz. Não, mas o tempo que eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhava ali na Avenida Ipiranga. Cara, sabe qual que era a hora mais gostosa? É a hora de ir trabalhar, a hora de vir embora. Sabe por quê? Eu ia com fretado. Eu pegava o fretado, entrava no fretado, cara, encostava o banco assim, ia cochilando, descia lá, que eu era um dos últimos a descer, e o motorista já sabia que descia. Ele falava assim, acorda menino, naquela época a Ana Maria nem falava, e ele já falava isso, né? Ele imitando o Zebétio, joga água, tá, não sei o que, ele falava assim.
Entendeu? E à tarde também, cara. Porra, que delícia, cara. Você deitar dentro do ônibus e tirar aquele cochilo, sabe? Que parece que vai rejuvenescer você 50 anos, cara. E é 40 minutos, 50 minutos dentro do ônibus. Mas era gostoso, entendeu? Hoje, que nem você falou, cara. Você pegar o ônibus... Então, quando você olha para o planejamento da cidade, as dimensões, a gente precisa são termômetros que eu disse aqui, né? Como se você estivesse considerando a temperatura e falar, nossa, essa temperatura aqui está alta, eu sei que deve ser um estado febril, a gente sabe. Então, o trânsito está numa temperatura alta em Jundiaí, é um termômetro, a percepção das pessoas é importante, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente precisa avançar no planejamento viário, a gente precisa avançar do ponto de vista do transporte coletivo de qualidade, não qualquer transporte, de qualidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O Ibis está vivo ainda? Não sei. Nunca mais ouvi falar. Não, que eu ia falar uma coisa aqui, eu estou ouvindo falar e queria ser candidato agora. Estou brincando, não. Não. Mas nós temos essas grandes avenidas Jundiaí graças ao Ibis. Sim. Uma visão que nem você falou, planejamento de 50, 60 anos. Se você pegar todas as avenidas de Jundiaí, Ibis Pereira, Mauro da Cruz. Eu ainda lembro que era moleque, falava que porque o Ibis era dono dos terrenos 9 de julho, dono de terreno na Imigrantes, dono de terreno na Frederico Zanã, dono de terreno na 14 de dezembro. Os políticos, os adversários falavam isso aí, né? Que ele era. Mas, meu amigo, bom, vamos chegando ao fim aqui. Vamos voltar a falar aqui, ó. O livro. Quem quiser comprar o seu livro, Política de Desenvolvimento Econômico em Jundiaí, aqui, pessoal, ó. Como é que faz, Wagner? Aonde que ele vai conseguir comprar? Depois você coloca o telefone que for publicar, né? Ou você quer falar o número do telefone, o Instagram, redes sociais? Não, você pode comprar pelo site da editora, né? Editora In-House. In-House Editora. Editora aqui da cidade de Jundiaí. É um projeto que o Márcio Martelli me ajudou a fazer. Né? Então, entrando no site, você consegue comprar por lá, recebe em casa. Tá bem legal. Então, através do site da editora In-House, você já consegue adquirir seu exemplar. Muito obrigado, eu ganhei o meu aqui, vou ler com carinho. Só depois você vai dar autógrafo, né? Porque diz que se ganhar livro e não tiver autógrafo, diz que o livro não é original, é verdade isso? Aí é só no dia do autógrafo, não é? Vamos dar autógrafo, então. Mas não é no dia do autógrafo ou hoje também? Viu? Mas ó, Política de Desenvolvimento Econômico em Jundiaí, lições para cidades de médio porte. Interessante, de 2008 a 2024, né? Seu trajetória no período. Mas também, então, pessoal, ó, eu acho assim, eu não li ainda, ganhei o exemplar hoje aqui, mas quem assistir, né, e ver o conhecimento do Wagner, né, e assim, o domínio que ele tem, a vasta experiência, pode ter certeza que o livro vai ser excelente para uma boa leitura. E fora o seguinte, né, a maioria dos assuntos que nós falamos aqui, você tem no livro, né? Entendeu? Então a pessoa pode até aprimorar e não sei o quê. Aí eu vou convidar o Wagner novamente para vir aqui, né? Para a gente fazer um outro bate-papo aí. Que se a gente ficar falando, a gente fica aqui até amanhã, né? Mas tem gravação agora no estúdio mais tarde, então precisa higienizar, limpar, essas coisas aí, tá bom? Então, pessoal, queria agradecer o Wagner pela presença. E deixa aí, se quiser falar alguma coisa aí, o pessoal que vai ouvir aí, Wagner. Agradeço a oportunidade, viu, Reinaldo? Acho que é um canal eu que agradeço. De debate, de diálogo, de informações aí para a população. Né? Acredito muito que o planejamento das cidades, né, os debates, todos os estudos são importantes para a gente melhorar a vida das pessoas. Né? No final da conta, o que vale é isso. O quanto que esses estudos, o quanto que esses debates, o quanto que essa reflexão ajuda o dia a dia das pessoas, né? A melhorar, mesmo que seja um pouquinho, a vida, enfim, os aspectos aí educacionais, de saúde, de meio ambiente, a economia da cidade, segurança pública, enfim. Então, é um pouco isso, né? Eu acho que a gente está num momento do planeta em que a gente precisa que as boas práticas sejam difundidas e que aquelas práticas que foram testadas e que deram erradas, que também sejam conhecidas, né? Para não ser repetidas. Para não cometer os mesmos erros, né? A gente comete os erros novos, os erros antigos a gente não comete. Mas rapidinho, quando fala isso, eu lembro que tinha uma propaganda quando eu era moleque, que tinha um burrinho
né? Um burrinho que balançava a cabeça, concordava, sempre estava errado, ele balançava, né? E eu falo também da velhinha de Taubaté, né? Um personagem que foi criado na época em cima do governo João Batista Figueiredo, porque todo mundo desacreditava no João Batista, ela é a única que acreditava no Brasil, então falava assim, você é que nem a velhinha de Taubaté, porque você é a única que acredita numa coisa que não vai dar certo. Mas, gente, pessoal, obrigado, Wagner, um abraço, até a próxima. Obrigado.